Digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Eu sou a missionária Juliane e falo através deste canal Orai Sem Cessar. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que esta paz alcance a sua vida, a sua família e a todos a quem você ama. Nós vamos iniciar mais uma oração. Vamos colocar mais um dia nas mãos de Deus. Se você tem sede de Deus, hoje o Senhor derramará sobre a sua vida um manancial de água viva. Se você tem sede de Deus, Ele te concederá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Esta água que representa o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que é concedido por Jesus pelo Pai, aqueles que, mediante a fé, buscam uma vida de comunhão com Deus por meio da oração, da obediência e da leitura da Bíblia Sagrada. Deus não escolhe pessoas por títulos humanos, posição social ou riqueza material, mas Deus escolhe aqueles que com coração sincero o busca de dia e de noite, assim como a corça brama pelas correntes das águas. Vamos ler o salmo desse dia? Salmo 22, verso 9, que diz assim: Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Gostaria de deixar um versículo ao coração dos irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 15, que diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Será, irmãos, que nesse dia nós somos considerados amigos de Deus? Será que o Senhor, olhando para nós, nos vê como amigos? Porque aquele que é amigo de Deus faz o que Deus manda. Um amigo de Deus é transformado pela palavra. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, desta forma: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. O amigo de Deus renuncia uma vida egoísta, renuncia às suas vontades, os seus desejos, para viver uma vida com o propósito de Jesus, segundo a palavra de Jesus. Um amigo de Deus não é orgulhoso, não tem soberba, não se auto-vangloria, mas tem a humildade no coração. Um amigo de Deus deixa de lado as suas próprias ideologias, os seus preconceitos e percepções que não estão alinhadas de acordo com os ensinamentos de Jesus. Um amigo de Deus renuncia os seus maus hábitos, seus comportamentos, seus desejos pecaminosos, como a mentira, a fornicação, a inveja, idolatria, tudo isso
para agradar ao Pai. Um amigo de Deus, muitas vezes, sacrifica os seus bens materiais para viver uma vida alinhada com o que é eterno. Às vezes queremos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Mas Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Hoje é um dia que o Senhor nos convida a renunciar ao mundo, porque a renúncia ao mundo nos torna amigos de Deus. Vamos orar, queridos irmãos. Vamos falar com o Pai neste momento. Feche os seus olhos. Ligue o teu pensamento no trono do céu. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. Nós te adoramos pela tua grandeza e o teu poder que se manifesta em toda a criação, que se manifesta na nossa vida, que se manifesta no nosso respirar, no nosso caminhar. Hoje, o teu poder tem se apresentado diante de nós, através do nosso ser. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual vive e reina eternamente. Ó Pai, neste momento entramos em tua presença para colocar diante de ti as nossas vidas e as nossas necessidades. Olha para nós, Senhor, e ouve o nosso clamor, porque humildemente nos achegamos a ti para confessar primeiro todos os nossos pecados e iniquidades. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e perdoa as nossas transgressões. Transgressões em palavras, transgressões em pensamentos, transgressões em más atitudes. Confessamos diante de ti as nossas vaidades, o nosso orgulho, a nossa soberba. Confessamos diante de ti, Senhor, tudo o que fizemos, que pensamos e que subiu ao nosso coração, do qual temos a plena consciência que não agrada a ti. São os pecados que nos tornam inimigos de ti, que nos afastam de ti. São estes, ó Pai, pecados que a cada dia nos coloca mais longe da tua presença. Mas é pelo Cordeiro de Deus que nós clamamos. Que o Cordeiro que foi morto, mas reviveu, possa nos purificar de toda e qualquer transgressão. Purifica a nossa alma, Senhor. Lava a nossa alma com teu sangue. Limpa os nossos corações. Como Davi orou hoje, nesta manhã nós também oramos. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós o espírito reto. Não nos lance fora da tua presença por causa dos nossos pecados. E não retire de nós o teu Espírito Santo. Mas nos ensina a estar próximos de ti. Nos ensina, Senhor, a caminhar como Jó caminhou. A caminhar como Enoque caminhou. Aleluia! A tua palavra nos diz que Enoque foi fiel e ele andou com o Senhor. Que aleluia! Decalaxer, decalabarraçai. Hoje, nesse dia, que o nosso caminhar venha ser com o Senhor.
Que cada passo que dermos, que cada lugar que os nossos pés tocar, possa ser com o Senhor. Não queremos caminhar sozinhos. Não queremos ir sem a tua presença. Não queremos voltar sem a tua presença. Mas queremos caminhar contigo, sendo teus amigos, sendo íntimos do Senhor. Por isso, pedimos que nos conceda sabedoria e discernimento para trilhar, ó Pai, no caminho da verdade. Guia-nos pela tua verdade. Ensina-nos as tuas veredas, porque assim caminharemos contigo. Estaremos do lado do Senhor e o Senhor do nosso lado. Porque aquele que não anda com o Senhor não verá o teu rosto. Enoque andou contigo, ó Pai, foi trasladado. Uma igreja e um povo que não anda com o Senhor não receberá a maior bênção, que é o arrebatamento. Não deixe que venhamos estar despreparados, como as virgens loucas que não tinham azeite nas suas lamparinas. Tinham até a lamparina, mas não tinham o principal, que era o azeite, que era o teu Espírito Santo. Até carregavam a palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Elas tinham a lamparina, tinham a palavra, mas não tinham o Espírito Santo. Quantos carregando a tua palavra em mãos, com a aparência de amigos do Senhor, mas não tem essa palavra escrita na tábua do coração. Não tem vigilância, não tem obediência, não tem sinceridade. Mas que a nossa lamparina possa estar acesa. Aleluia! Que as nossas lâmpadas possam estar cheias de azeite, cheias da presença do teu Espírito Santo. Que a nossa vida, meu Pai, venha ter o bem mais precioso que qualquer ser humano pode receber, que é a tua glória, o teu Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Enche-nos hoje o teu Espírito Santo. Essa lamparina que se apagou, essa lamparina que não brilha mais, que não resplandece mais, enche, Senhor, do teu azeite. Olha para este irmão que outrora era amigo do Senhor, era sincero, era verdadeiro, servia na tua casa, era um ministro do Evangelho, participava das tuas coisas com santidade, com verdade, servia na tua obra com amor. Mas hoje, neste dia, a tua lamparina está apagada. Não há mais a presença do Espírito Santo. Não há mais o manifestar da glória do Senhor. Mas, ó Pai, acende essa lamparina. Enche esta pessoa com a tua presença. Porque realmente, ó Pai, para trilhar nos teus caminhos, nós precisamos da tua presença. Sem o teu Espírito Santo, nós não conseguimos orar. Sem o teu Espírito Santo, nós não conseguimos consagrar. Não buscamos a ti, porque o Espírito da verdade é o que nos fortalece, que nos dá vigor, que nos desperta, que nos corrige, que nos leva à obediência, que nos leva até a ti. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o teu Espírito Santo. Envia hoje sobre a vida desta pessoa, que se encontra desanimada, abatido, entristecido, angustiado, que não sente mais desejo pelas coisas espirituais, mas que sente apenas desejo pelo mundo e pelos prazeres carnais, que não sente mais desejo de aproximar de ti, que já perdeu até a fé e a perseverança. A esperança já não está mais no seu coração.
Mas o Senhor é um Deus que trabalha no impossível. O Senhor é o Deus que desperta o ser humano, porque do pó o Senhor o formaste e o deste fôlego de vida. Essa pessoa que está morta espiritualmente, que está abatido espiritualmente, que está, Senhor, prostrado espiritualmente, dormindo no sono da indolência, era quente, mas hoje está morto. Era aquecido, mas agora se esfriou. Aqueça novamente este teu servo, este teu amigo. Desperta para a tua salvação. Desperta hoje, Senhor, porque nós estamos aguardando a tua vinda, que será em um piscar de olhos, no momento em que ninguém estiver esperando, mas apenas aqueles que são vigilantes vão subir contigo. Apenas aqueles que estiverem vivos, com a sua lamparina acesa, é que vão ouvir: aí vem o esposo, e logo o acompanharão para as bodas do Cordeiro. Pode ser hoje, ó Pai, este dia, nós não sabemos, mas nós cremos no teu poder e confiamos na tua palavra. Traz um esclarecimento a essa pessoa que está confusa, essa pessoa que já não entende mais as coisas espirituais. O inimigo conseguiu confundir a sua mente, a sua interpretação, conseguiu trazer incerteza, dúvidas, através de falsas doutrinas, de opiniões de pessoas, de líderes religiosos, até mesmo através de falsos pastores, de falsos profetas. O inimigo conseguiu contaminar a mente desta pessoa, meu Pai, trazendo confusão até mesmo por causa da internet. Mas o Senhor é um Deus de esclarecimento, que dá visão espiritual, que retira toda e qualquer vidraça espiritual. As escamas que estão nos olhos dessas pessoas, a falta de discernimento, a falta de interpretação, retira hoje, meu Pai. Mas ajude este irmão e esta irmã a entender qual a tua vontade. A entender que mesmo diante das dificuldades, que mesmo diante das percas, das tribulações, do choro, o Senhor ainda exerce soberania e tem um propósito. Que o Senhor não falha, que o Senhor não abandona, aleluia, mas que sustenta com a tua destra e com o teu poder. Ajude essa pessoa a compreender, meu Pai, que o Senhor também trabalha na dor, e que na dor a tua glória é revelada. Quando Lázaro, 4 dias estava morto dentro de uma sepultura, Marta, Maria e todos os familiares e amigos estavam tristes. Sentiram a dor e a angústia, a dor da perca. Mas quando o Senhor chegou, o Senhor trabalhou também na dor. Diante daquela sepultura, diante daquela situação de desespero, de morte, o Senhor declarou vida. O Senhor mudou a situação. Aleluia! Ah, meu Deus! Como Marta estava angustiada e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como Maria estava aflita dentro de casa, até mesmo pensativa: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro teria sido curado. Mas para a glória de Deus ser manifesta, quando Lázaro já estava em uma situação de deteriorização, todas as células em um processo de decomposição, diante aquela pedra,
o Senhor disse: removam a pedra. Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu. Em meio à dor, o Senhor cumpriu o teu propósito. Em meio ao sofrimento, o Senhor trouxe vida, restauração, ressuscitação. Ajude esta pessoa a compreender, meu Pai, que o Senhor faz grandes coisas também na dor. Essa pessoa que perdeu o seu ente querido, que perdeu um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão. Ajude-os, traz o consolo e o conforto. Não deixe que venham perder a fé. Não deixe que o sofrimento traga uma angústia tão profunda ao ponto desta pessoa blasfemar e abandonar a ti. Mas que em meio à dor, o teu Espírito Santo possa trazer o consolo e o conforto. O teu Espírito Santo possa acolhê-los e suprir a falta deste ente querido. Porque o ser humano não foi feito para aceitar a morte. O Senhor nos fez eternos para viver eternamente. Por isso que às vezes, ó Pai, a dor é tão grande, a falta é tão extrema. Mas ajude, Senhor. Sustente com as tuas mãos poderosas, com as tuas mãos de graça. Aleluia. Esta mãe que perdeu um filho que foi gerado no ventre, mas hoje não tem mais nos seus braços. Perdeu este filho para a enfermidade, para a doença. Perdeu este filho até mesmo por causa de um acidente automobilístico, por causa de um acidente doméstico. Mas o Senhor é um Deus que restaura, que traz o consolo, que traz o conforto. Esse pai que hoje chora porque não tem mais o seu filho nos braços. Com tamanha dor, Senhor, esta pessoa carrega. Mas Tu és o Deus que traz o conforto a essa alma. Traga hoje, Senhor, o consolo a todos os que choram. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, meu Pai, para esta irmã que chora. Chora porque está passando tribulação dentro de casa. Chora porque o seu filho está na droga, está desviado dos teus caminhos e não quer mais buscar a tua presença. Era um profeta, um pastor, um missionário. Era uma pessoa de honra, um presbítero na tua casa, mas hoje está na bebida alcoólica. Essa mãe tem chorado todos os dias pedindo milagre. Faça o milagre da salvação. Ouça a oração dos teus amigos, dos teus verdadeiros amigos, Senhor, e trabalhe. Trabalhe neste coração de pedra, essa mente confusa desse adolescente, deste jovem. Essa mente bagunçada e desorientada. Em outro tempo tinha um esclarecimento, tinha discernimento acerca das coisas espirituais. Mas agora não. O inimigo conseguiu confundir. E ele está longe, participando do pecado, participando das imundícias deste mundo. E essa mãe clama pela restauração, pela salvação. Olha para o choro deste pai, que clama a ti pela salvação da sua filha. Uma filha que era obediente e responsável, mas hoje se tornou irresponsável. Hoje se tornou rebelde. Meu Deus, atenda ao clamor deste pai. Um clamor sincero. Um clamor verdadeiro. Esse pai que já não aguenta mais ver a sua família destruída pelo inimigo. Que já não aguenta mais ver os seus filhos longe da tua presença. Que não aguenta mais ver o choro dentro de casa, ver angústias, ver constantes brigas, ser participantes de constantes divergências, incompatibilidade.
mas Tu és o Deus que traz a união, que traz a paz. Como essa pessoa tem clamado ao Senhor, para que o Senhor venha retirar toda perturbação, toda incompreensão dentro do seu lar. Realize esse milagre, ó Pai. Faça uma grande obra, faça uma grande mudança. Muda o quadro, muda pensamentos, muda a forma de compreender, muda a forma de falar, muda a forma de agir, de ser, meu Deus. Dentro desta casa, aonde essa pessoa estiver, que ela venha perceber a mudança e a diferença do Senhor. Porque aonde o Senhor chega tem que haver diferença. Aonde o Senhor entra, a casa que o Senhor entra, tem que haver mudança. O local que o Senhor chega tem que haver um movimento diferente. Quando o Senhor chegou em Cafarnaum, houve uma movimentação diferenciada. A multidão movimentou aquela cidade. Quando o Senhor chegou em Cafarnaum, houve mudança dentro da casa de Jairo. A filha que estava moribunda, à beira da morte, foi alcançada por Ti. A filha que estava morta foi ressurreta. Houve mudança no meio daquela família. Quando o Senhor chegou em Caná da Galileia, o vinho que tinha acabado foi substituído por um vinho muito melhor, porque a água foi transformada em vinho. Houve mudança. Mudança, meu Pai, no ambiente e mudança na composição daquela água. O Senhor faz a mudança por completo. O Senhor faz a água se transformar em vinho. Hoje nós clamamos a Ti pela mudança. A mudança, meu Pai, na vida dos nossos familiares. A mudança também nas nossas vidas. Faça, meu Deus, com que a água se transforme em vinho. Com que aquilo que era mal se transforme em bom. Faça com que essa pessoa que hoje é arrogante se transforme em uma pessoa simples e humilde. Faça com que essa pessoa arrogante, impaciente, se transforme em alguém que tenha temperança, que tenha paz, que tenha paciência. Faça, meu Pai, com que esse fofoqueiro se transforme em alguém que não fofoca mais. Com que o mentiroso pare de mentir e seja verdadeiro. Com que o falso pare de praticar a falsidade e seja também verdadeiro. Transforme a água em vinho. Muda o pensamento, muda a opinião, a forma de ser e a forma de agir. Olha para esta pessoa que já levantou tramando projetos de iniquidade, planejando o mal, a perversidade. Meu Deus, retira hoje tudo que não provém de Ti. Se alguém tem se apressado para fazer o mal, para cometer atos maldosos, retira, Senhor, este desejo. Essa pessoa que já está pensando em semear contenda entre os irmãos, que já está pensando em causar a discórdia, brigas entre os amigos, entre os colegas de trabalho, entre os colegas de escola, entre aqueles que fazem parte do seu convívio social. Retira, Senhor, essa água que não é boa para beber, mas transforme em um vinho puro, em alguém com coração puro, com a mente pura,
Faça esta pessoa nascer de novo. Me faça também, Senhor, nascer de novo. Que eu, a cada dia, possa ser diferente. Diferente do mundo. Diferente, Senhor, para Ti e para a Tua glória. Olha para o invejoso, que deseja ter o que o outro tem. O que é abominável diante aos teus olhos. Retira esta inveja, este sentimento que tem o poder de apodrecer os ossos. Retire do coração, ó Pai, do invejoso este mal. Dê um coração segundo o teu coração. Que isso ou aquilo que o invejoso não conquistou, através da mudança de comportamento e de pensamento, o Senhor possa conceder uma bênção especial. O Senhor possa conceder um milagre. Talvez essa pessoa almeja ter uma habilitação e não tem o ânimo nem disposição para alcançar este bem e tem invejado aquele que tem. Senhor, dê ânimo a esta pessoa, dê força, dê coragem. Repreende a preguiça, porque muitas vezes o invejoso é preguiçoso. Não quer lutar para conquistar os seus bens, mas quer ter o que o outro tem. Retire, Senhor, todo desânimo, mas ensina essa pessoa a lutar para conquistar. A lutar para vencer. A não querer as coisas com facilidade. A não desejar o que o outro tem. Aleluia, achando que foi fácil de ser conquistado. Não. Mas retire a inveja deste coração. Retire esse desejo deste coração. Porque aonde há inveja, há confusão e toda espécie de males. Senhor, repreenda também a rebeldia. Essa pessoa que tem se rebelado contra os teus ensinamentos, contra a tua vontade, que tem lançado palavras de blasfêmias, que tem tentado envergonhar os teus servos, aqueles que buscam a ti com sinceridade. A tua palavra nos diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Senhor, ensina esta pessoa a ser mais humilde, porque o Senhor não agrada da rebeldia. Quantas vezes Saul foi rebelde? Quantas vezes Saul quis agir com a sua própria força, do seu jeito, rejeitando a tua vontade, a tua autoridade. E consequências sérias o alcançou, ao ponto de ele ser morto pela sua própria espada. A rejeição pelas coisas que vêm do Senhor traz sérias consequências. Ensina essa pessoa a amar a ti, a tua vontade, amar a tua palavra e ser sincero. Outrora essa pessoa se santificava, buscava a ti, se afastava do mal, se afastava das músicas profanas, das músicas mundanas. Mas hoje, o que era ruim para esta pessoa se tornou bom. O que era pecado para esta pessoa já não é mais pecado. O Senhor não se agrada de tais feitos. O Senhor não se agrada de tais rebeldias. Como teu povo tem andado, ó Pai, com seus olhos espirituais vendados, com a sua mente transtornada, voltando-se para o mundo. Meu Deus, desperta, Senhor. Repreende o pecado da rebeldia. Porque muitas vezes os teus filhos acham que a rebeldia não é pecado, que não está sendo rebelde, mas que está certo, por causa do seu egoísmo e por causa do ego, por falta de humildade, mas estão da mesma forma que um feiticeiro está pecando, também estão pecando. Senhor, eu também oro para aqueles que estão vivendo na idolatria.
já iniciou o seu dia se prostrando diante a imagem de escultura. A tua palavra nos diz que nós não devemos nos prostrar a nenhuma imagem das coisas que foram criadas por ti, das coisas que estão no céu, na terra, na água ou debaixo da terra. O Senhor não se agrada de um coração idólatra. O Senhor não se agrada daqueles que adoram a imagem de escultura. Porque o Senhor nos diz que nós não devemos ter outro Deus. Porque só o Senhor é o nosso Deus. Nós não precisamos adorar a outros deuses, porque somente o Senhor é o nosso Deus. Meu Pai, nós pedimos a Ti neste dia, fique conosco, nos auxilie em tudo, nos desperte acerca das coisas espirituais. Livra-nos de pecar contra Ti. Livra-nos de nos afastar da Tua presença. Porque hoje nós consagramos a nossa vida, o nosso lar e todas as áreas da nossa vida para Ti. Nós pedimos também que a Tua vontade seja feita em nós, assim na terra como no céu. Que através da nossa vida, o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Glorifica o Teu nome, Senhor, em nós. Aleluia. E muitas almas se renderão diante de Ti. Usa-nos com poder e graça. Usa-nos, Senhor, nos Teus projetos, nos Teus propósitos, para ganhar almas para o Teu reino, para proclamar a salvação aos perdidos. Ajude-nos, ó Pai, e os nossos lábios Te exaltarão. Fortaleça a nossa vida, e os nossos lábios Te glorificarão. Livra-nos de todo mal, e assim engrandeceremos o Teu nome. Nos acompanhe com a Tua fidelidade, e assim o nosso coração se alegrará em Ti. Revele o Teu poder e a Tua glória, e nós estenderemos a nossa mão, e seremos, ó Pai, fiéis para contigo. Entregue para nós a Tua paz, e enquanto nós vivermos, bendiremos o Teu santo nome. Nos proteja de todo mal, porque protegidos, nós adoraremos a Ti em espírito e em verdade. Hoje, Senhor, nós agradecemos por tudo, pela Tua presença, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigada pela vida, pelo respirar, pelo caminhar, pelo pão de cada dia. Eu exalto a Ti pelo que o Senhor é e pelos Teus feitos que são poderosos. Eu Te bendirei enquanto eu viver, e ao Teu nome darei graças. Obrigada por tudo, Senhor. E assim, nós entregamos a Ti esta oração, certos da Tua vitória, certos da Tua bênção. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe você que orou com fé. Abençoe o seu lar e a sua família. Que a graça do Senhor te acompanhe, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Não se esqueça de compartilhar esta oração. Não se esqueça de curtir e de se inscrever neste canal. Deixe os seus pedidos de orações nos comentários, que eu estarei orando pela sua vida. Amém.